Pessoal, boa tarde, boa noite, se você está ouvindo de noite. Eu queria responder uma dúvida que muitos cristãos têm, muitos cristãos que vêm para o meio reformado, cristãos que estão também no pentecostalismo. A dúvida é se o diabo pode ouvir as nossas orações quando nós a fazemos em voz alta, né? Algumas pessoas, então, elas deixam de orar em voz alta e oram só em pensamento, com medo do diabo, então, ouvir estas orações e atrapalhar a oração, atrapalhar essa oração de chegar até Deus, ou atrapalhar as coisas de acontecerem, não é? Vamos para a Bíblia ver o que é verídico e o que não é. Então, pela Bíblia, nós sabemos que o diabo tem a sua forma de atuação limitada, né? A atuação dele, de fato, é nos acusar e nos tentar. Mas esse tipo de ação dele tem, então, limites, né? E no livro de Jó, no capítulo 2, no verso 6, lá tem o limite que Deus deu ao diabo, né? Disse o Senhor Deus. Então, ali ao diabo, né? Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O Senhor, então, deu uma ordem, permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, todavia permitiu só até certo ponto, porque toda a ação do diabo, ela está debaixo do critério de Deus. Deus é quem decreta e permite até onde ele pode ir, ok? Então, eu já começo já respondendo, já dando o primeiro argumento para você, que é totalmente antibíblico pensar que você não pode orar em voz alta porque o diabo vai ouvir e vai fazer alguma coisa contra você. Deus manda no diabo. O diabo, ele serve a Deus quando Deus assim o quer, ok? O segundo argumento nosso é que nós não temos na Bíblia nenhuma ordem para nós não orarmos em voz alta com receio de resistência do diabo. Então, se isso fosse algo real, a Bíblia nos daria algum respaldo muito claro de que a gente teria que tomar cuidado em orar em voz alta, né? O que a Bíblia nos ensina é a orar. Jesus ensinou que nós deveríamos orar de forma mais secreta possível, não por medo do diabo, mas para nos afastar do desejo humano de ser visto e de ser aplaudido. Então, quando Jesus nos ensina a orar, em Mateus no capítulo 6, ele diz para a gente orar em secreto, não é? Capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto para que o teu pai te recompense em secreto. Ele fala isso para a gente não ficar o quê? Orando por vaidade, orando em voz alta e o quê? E ser dominado por sentimentos de vaidade. Então, ser dominado por sentimentos de vaidade, estar orando em voz alta, parecer ser uma pessoa espiritual, é muito mais perigoso do que o diabo ouvir a sua oração e ir contra você. Isso não existe nas escrituras, não é? De forma nenhuma. Aí existem algumas pessoas que vão usar o texto de Daniel para afirmar que o diabo ouviu as orações de Daniel e atrapalhou. Lá em Daniel 10 diz assim, no verso 12: então me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a se humilhar perante o Senhor, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que nós temos nesse texto é uma descrição de uma batalha espiritual, forças espirituais malignas tentando frustrar de alguma forma os planos de Deus, que no caso era trazer a resposta para Daniel. Então, a gente observa claramente que Deus ele envia, não é,
o arcanjo Miguel para resolver essa questão. Esse texto não mostra em nenhum momento que não se pode orar em voz alta porque o diabo vai vir, mas sim que os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém. Nós temos claramente uma indicação de que o maligno, o inimigo, tem as suas formas de agir, porém aquilo que Deus ordenou sempre vai se cumprir. Existe batalha espiritual, mas essa batalha espiritual, Satanás não ganha munição se você orar em voz alta. Entenda isso, então, porque é o que o texto diz. Então você não pode usar Daniel 10 para justificar essa prática que algumas pessoas têm medo, então, que no caso é de não orar em voz alta, né? Uma coisa também que é importante que eu gostaria de pontuar nas escrituras, aqui sim, existe algo que pode impedir a nossa oração de ser ouvida por Deus. E está lá em Isaías 59, no verso 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O nosso pecado não confessado é que faz com que haja uma separação entre nós e o Senhor. Então, o que verdadeiramente tem poder para atrapalhar as nossas orações não é se o diabo pode ouvir as orações e fazê-las não acontecer, mas sim o pecado que nos separa da nossa comunhão com Deus, ao ponto das nossas orações serem prejudicadas. Então, a gente entra naquela velha questão de se colocar culpa no diabo de coisas que, na verdade, nós estamos fazendo. Há uma frase muito famosa que diz: é mais fácil dizer que é o diabo, não é, do que se arrepender e entender que precisa mudar de posição. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, para a gente concluir de forma rápida, né, a nossa conclusão é que nós não devemos ter qualquer medo ou receio de orar em voz alta. Nenhum. Biblicamente você não precisa ter receio nenhum de orar em voz alta, certo? De expor os seus pensamentos e as suas orações. Não importa se oramos só na mente ou se oramos falando com Deus em voz audível. Isso não faz a mínima diferença, pois Deus é soberano das nossas vidas e o diabo não tem poder de transformar o sim de Deus em não, e nem o não de Deus em sim. O poder que o diabo tem é de nos tentar, de nos cercar, de tentar nos convencer a ceder ao pecado, a entrar no pecado, a se debruçar diante do pecado e dessa forma se distanciar de Deus. Isso sim é que pode atrapalhar as nossas orações. E é justamente a forma aonde ele concentra as suas ações na nossa vida, que é na tentação, tentando o quê? Pegar alguma cobiça do nosso coração e nos levar a cair em tentação, né? Então, não se preocupe se o diabo pode ouvir as orações em alta voz. Ore e esteja cada vez mais próximo de Deus. Considere o que Deus fez, né? Está escrito na palavra do Senhor que quem é que pode endireitar o que Deus fez torto? Eclesiastes 7, no versículo 13. Quem é que pode decretar se o Senhor não tiver decretado? Lamentações, lá no capítulo 3. Quem é que pode operar, né, e fazer acontecer se Deus não estiver operando? Ninguém. Então não precisa ter medo, tá? Na verdade, isso é uma falsa teologia para criar medo no coração das pessoas. A raiz desse entendimento de que você não pode orar em voz alta porque o diabo ouve, vem
de um falso entendimento da batalha espiritual que eles criaram nas igrejas neopentecostais, onde eles atribuem um poder ao diabo muito maior do que realmente ele tem. Eles atribuem uma guerra praticamente de igual para igual de Deus e o diabo, e a gente sabe que isso não existe. Então não tenha medo, fique nas escrituras, comece a abandonar todas essas coisas que você aprendeu sem base escriturística, porque o que vai prevalecer é a palavra. Está escrito que os céus e a terra vão passar, mas o que está escrito na palavra do Senhor permanece para sempre. Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.